Prazer, uma honra estar aqui no tribunal novamente, hoje em festa, né? Em homenagem à posse da direção do Tribunal Superior, do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, com duas mulheres, né? Para demonstrar o empoderamento da mulher na atuação e na condução do país. Um momento histórico para todos nós. E para o tribunal, que é a primeira vez que isso acontece, né? Em que há a dupla feminina comandando o tribunal. O ministro, que é presidente do TST e do CSJT, mas também se formou em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, iniciou sua carreira como juiz do trabalho substituto na Justiça do Trabalho da 1ª Região, Rio de Janeiro. Em 97 alcançou o cargo de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e em 2004 tomou posse como ministro do TST. Ministro, o senhor é um grande defensor da atuação da Justiça do Trabalho na mediação dos conflitos regidos nas relações de trabalho. E também é algo que, como a gente entrevistou mais cedo a magistrada Nayara Queiroz, é algo que a desembargadora Hermenegilda também defende bastante. Por que a conciliação é tão importante para a Justiça do Trabalho? O mundo mudou, não é? As relações sociais estão cada vez mais abrangentes. Nossa história e a nossa formação demonstra no sistema de justiça romano-germânico, em que a cultura do processo era algo que se tornava a resposta do Estado, monopolizando a administração da justiça, dentro dessa atividade jurisdicional. E o que nós tínhamos era exatamente essa condução do processo, aquele processo formal, aquele processo oriundo de uma formação e de atos sucessivos até chegar à decisão judicial totalmente afastada da parte. Não é? Então o juiz recebia a petição inicial e estabelecia o contraditório com a defesa, com a contestação, instruía o processo e dava a sentença. Vou ficar olhando para você que fica melhor, senão... mas ele dava a sentença. E essas questões retirava o contato do juiz com a parte. E era preciso exatamente o seguinte: hoje, nós estamos falando do século passado, em que a população brasileira era de 20 milhões de habitantes. Hoje nós temos 213 milhões de habitantes no Brasil. E o conflito social cada vez aumentando mais. É preciso que haja uma solução tempestiva. E essa mudança do paradigma é o contato do juiz com a parte. É a jurisdição sendo cada vez mais exercida em função do destinatário, que é o cidadão. E para isso é preciso que haja o quê? Uma pacificação do conflito, não é acentuação do conflito. O conflito existe, o conflito de interesses. Ele é provocado pela dissensão. E esse conflito de interesse é preciso que o Estado harmonize esse conflito, pacifique o conflito. E a maior forma de pacificação do conflito é o empoderamento das partes, que se dá através do chamamento delas, do acolhimento, para que elas possam solucionar as questões que são controvertidas. E essa é a função da mediação, da conciliação, e o êxito tem sido realmente demonstrado com as estatísticas, com as soluções do processo no Brasil. Nesse sentido, destacado, né? Isso em termos de conciliação. Ano passado nós abrimos a Semana Nacional da Conciliação. Sim, o senhor esteve presente. E essa semana, e essas motivações que nós precisamos trazer é exatamente nesse sentido. As semanas para demonstrar a atuação do Poder Judiciário diferenciado da regra geral. Hoje nós temos um judiciário muito mais próximo da sociedade do que esteve anteriormente. Tão próximo da sociedade que está, mesmo ainda não tão rapidamente quanto gostaríamos, acompanhando essas mudanças na sociedade, né? Então, o senhor podia comentar um pouco, comentávamos no começo dessa entrevista, mas voltando a esse assunto, a importância de duas mulheres estarem presidindo a mesa diretora de um TRT de um estado do Nordeste?
A importância do Estado é realmente para nós sentirmos a mudança que tem ocorrido na sociedade. No início do século passado, não é? Não tem tanto tempo aí para a humanidade, 100 anos, não é? Era impossível ver duas mulheres comandando um tribunal, não é? Porque o tribunal era um reduto de homens. Não é? Só apenas já quase na metade do século XX, né, 1930, começam as mulheres a tomar posição como juízas. Década de 50, 60, o empoderamento da mulher vai se destacando na formação. Mas era um número pequeno. Então, para chegar aos cargos de direção, era muito difícil a mulher chegar ao cargo de direção de um tribunal regional. O Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, a primeira mulher a presidir o tribunal foi a ministra Maria Cristina Peduzzi, isso em 2020, a presidir o tribunal. A primeira mulher ministra do Tribunal Superior do Trabalho foi a ministra Néia Moreira, que foi em 90, 85, por aí. A primeira mulher que tomou posse no Tribunal Superior do Trabalho. Então, a mudança do paradigma está demonstrando que a mulher hoje está exercendo, né, atividades de gestão no país. O engajamento da mulher num perfil muito mais profissional, muito mais combativo e que vale a pena ver. E hoje nós estamos no Nordeste, que era também um reduto masculino nos tribunais e tudo mais, hoje duas mulheres comandando o TRT da 13ª região. Não é? Então é um fato histórico com uma importância e de uma relevância especial.